Olá pessoal, sou Davi Menezes. Vamos dar continuidade então à nossa configuração do Sugar CRM, ok? Então vamos lá. Nós vamos configurar agora essa parte de configurações do sistema, tá certo? Ela fica na parte admin. Primeiro a gente vai trabalhar com configurações do sistema para depois a gente mexer na funcionalidade dele. Tá certo? Então aqui, ó, nessa parte de baixo, temos a área de usuários. Você pode gerenciar o usuário, você pode mudar as contas, alterar a senha, assim como criar novos usuários. A gente vai ver isso tudo mais tarde. Gerenciamento de senha, gerenciamento de perfil. Aqui a parte de network, onde você pode conhecer o portal de suporte do Sugar, a documentação e até ver novas atualizações. E aqui embaixo é configurações do sistema, onde a gente pode ver toda a configuração do sistema, configurações de local, configurações de moeda, o agendador, configurações de temas, as configurações daqueles feeds lá na página inicial, o idioma, chaves de licença, pesquisas, configurações de conector, ferramentas de diagnóstico, reparar o sistema, fazer backup, verificar sistema de atualização e sistema de importação. Além também dessa parte de e-mail, configurações de e-mail de campanha, caixa de entrada, gerenciar a fila de e-mail, e ferramentas de desenvolvimento também, que é muito interessante, porém é mais avançado e algumas coisas a gente não vai estar vendo neste módulo, certo? Eu vou mostrar algumas coisas só, mas aqui você tem um estúdio, você pode editar os drop-downs, campo personalizado, enfim. Os construtores de módulo, parte mais avançada, carregar módulo, onde eu já mostrei para vocês que a gente pode carregar um novo plugin, pacote de atualização, de tradução, certo? Editor drop-down, configurar guia de grupo, exibir guias sobre painéis, renomear guias. Algumas coisas disso aqui eu vou estar mostrando para vocês, mas outras é mais avançado, a gente não vai estar vendo nesse curso. Tá certo? E central e suporte, que as versões. Você pode verificar quais são as novas versões que saíram. Tá certo? Então a gente vai trabalhar com o sistema. A gente vai trabalhar agora com configurações do sistema. Certo? Aqui a gente tem a interface do usuário, aqui é onde a gente pode ver o número de registros por página na listagem. Quando você tem uma listagem, quantos itens você quer listado? 10, 20, 30? Você pode alterar esse valor. Inibir o usuário de alterar o layout da página principal. Ou seja, se você criou mais de um layout e não quer que os seus outros usuários tenham permissão para poder alterar o layout, você clica aqui. Tá certo? Eu gosto de deixar assim, que você dá mais liberdade para o usuário. Fica ao cargo dele qual layout que ele quer trabalhar. Número máximo de dashlets na página inicial. Aqui eu gosto de deixar 15 mesmo, porque eu gosto de estar estudando cada um deles com a possibilidade de que eu possa ter com eles. Caso você não goste de algum dashlet, você pode tirar alguns, certo? Você pode colocar menos quantidade aqui. Mostrar tempo de resposta do servidor. Esse tempo de resposta fica marcado lá embaixo. Isso é interessante para você estar frequentemente monitorando o tempo de carregamento da sua página. De repente tem algum erro no servidor, está tendo um carregamento muito demorado, você pode estar entrando em contato com seu administrador para saber qual é o motivo, tá certo? Isso é bom porque você consegue ficar monitorando o tempo todo. É claro que quando demora demais, você fica vendo na tela que está demorando, mas isso pode ser diversos motivos. Pode ser sua internet, pode ser seu computador que travou, entendeu? Pode ser seu browser também que travou, pode ser um monte de coisa. Então, para usuários avançados, isso é uma boa maneira de você ficar sempre verificando o tempo de resposta do servidor. De repente, num tempo ele tem um tempo de carregamento, depois tem outro. Você consegue monitorar para saber o motivo, tá certo? Nome do sistema, aqui você pode alterar o nome. Por exemplo, eu vou colocar aqui Sistema CRM, para que apareça aqui em cima, na aba, o nome que eu escolher. Essa parte aqui eu recomendo vocês tomarem muito cuidado. A gente vai tentar alterar de uma outra forma
este, este logo, porque essa atualização de logo do Sugar está dando erro. Você escolhe a imagem e algumas vezes ele não aparece. Ah, mas pode ser tempo de resposta do servidor. Pois é, comigo também não funcionou esperar, certo? Ele não conseguiu mostrar a imagem que eu pedi, mesmo obedecendo o tipo e o tamanho da foto, tá certo? Olha só, esse logotipo é exibido no canto superior esquerdo da sua aplicação do Sugar. O logotipo da página que fica lá em cima, do lado esquerdo, tá certo? Então eu já alterei, criei um novo logotipo com tamanho ideal, tamanho e formato ideal, menores até, mas também não funcionou. Veja, ele pede 212 por 40 e tem que ser do formato PNG ou JPEG, tá? O formato JPG, mas não funcionou, ou seja, ele quebrou a imagem, ele simplesmente não mostrou, mostra aquele ícone de erro, que a imagem não foi carregada. Entendeu? Às vezes isso acontece com o sistema porque a propagação demora para poder chegar. Você envia até manualmente a imagem e aí quando você vai visualizar o site e a imagem não está lá, está quebrada. Isso acontece às vezes, mas no meu caso nem esperando não funcionou. Então a gente vai tentar alterar de outra forma. Eu não sei por que aqui não está funcionando, mas a gente vai tentar alterar de uma outra forma, certo? Não por aqui. Mas vocês já sabem que se uma nova versão isso aqui voltar a funcionar, você já sabe que para alterar o logo é mais fácil por aqui. Aqui você clica, escolhe o seu arquivo e carrega. Lembrando que tem que ser do formato JPG ou PNG, certo? Aí vocês naveguem na pasta de vocês aí e procure o arquivo. Veja, nosso browser travou. Isso pode ser um dos motivos do meu computador estar muito tempo ligado. Tá vendo? Nem sempre é problema do sistema. Veja, se eu estivesse monitorando aqui, há diversos motivos para saber o porquê que o sistema está demorando. Neste não é um dos motivos reais do sistema. Opções de conversões de potencial. Copiar. Crie e relacione as cópias de todas as atividades dos potenciais para os novos registros que são selecionados pelo usuário durante a conversão. Cópias são criadas para cada um dos registros selecionados. Mover. Move todos os LEDs atividades para o novo registro que está selecionado pelo usuário durante a conversão. Não faça nada? Não faz nada com as atividades dos potenciais durante a conversão. As atividades continuam relacionadas entre o potencial. Essa parte aqui você deixa por enquanto como não fazer nada em caráter de exercício, porque a gente não vai estar vendo isso agora. Mais para frente, eu vou estar mostrando para vocês como trabalhar com essas outras opções, tá certo? Em caráter de exercício, deixem não fazer nada, porque é um pouco mais para frente que a gente vai mexer nisso, para não embaralhar a cabeça de vocês, deixem não fazer nada. Essa parte aqui é outra parte crítica, de configurar a interface do usuário Ajax. Essa parte aqui, ela geralmente trava todo o sistema. Eu não sei se é problemas desta versão ou de outra. Eu testei nos dois e quebrou os dois. Ou seja, você trabalhar com interface de usuário Ajax, você permite que o sistema não fique carregando a página inteira, tá certo? O Ajax ele carrega somente aquele módulo que você pede. Mas ele quebrou todo o sistema, ele quebrou todos os links, nada funcionava mais quando eu ativei, certo? Então, vamos deixar isso aqui para outra hora, quando alguma versão estiver funcionando tudo direitinho, eu volto a falar sobre ela. O número de registros por página por subpainéis, você pode colocar aqui também, certo? O número de usuário, inibir o usuário de alterar os subpainéis, você pode marcar aqui, ou seja, ele não pode mover, ocultar, colocar para um lado e para o outro. Se você quiser, você marca isso. Eu gosto de deixar assim mesmo para dar mais liberdade ao usuário. Mostrar o nome completo. Mostra o nome completo dos usuários ao invés do nome de usuário. Eu não gosto disso porque às vezes o nome do usuário é muito grande, certo? Então um nome mais compacto é melhor. Assim como o Facebook faz, um monte de site faz, coloca tipo de um apelido, né? Fica mais curto. A não ser que o usuário escolha colocar um apelido enorme, mas os nomes de usuário servem para isso, para identificar o usuário da maneira que ele quiser. Então, para isso, o mais conveniente é você colocar um nome curto. Então, eu gosto de deixar
um nome mais compacto, um nome de usuário, e não um nome completo. Se tiver um nome muito grande, vai ser muito ruim para a gente. Exibir o ícone de módulo, como favicon. Tá vendo essas imagens aqui? Esses são os ícones de cada página. Se a gente marcar esta caixinha, o que vai acontecer? Cada módulo ela tem uma imagem, um ícone que representa ela. Então, toda vez que a gente entrar nessa página, essa parte aqui, esta imagem será mudada de acordo com o módulo. Tá certo? Se você quiser que essa figura mude de acordo com o módulo, você pode marcar. Caso você queira que, em caráter de divulgação do logotipo da sua empresa ou da sua marca, você desmarque essa mensagem, isso daqui, porque a gente vai estar alterando o favicon do nosso site para que apareça o ícone da sua empresa, tá certo? Se você quiser que fique aparecendo sempre a sua marca, não marque esta opção. Caso você não tenha problema com isso e você quer dar mais liberdade ao sistema para ficar mais dinâmico, você pode marcar isso. E cada página que você visitar, cada módulo que tiver uma imagem diferente, será trocado lá em cima, tá certo? Então vamos lá. Intervalo mínimo de auto-refresh do dashlet. Ou seja, aqueles blocos dashlet são isso aqui. Ó. Eu vou voltar para a área administrativa para mostrar para vocês. Na verdade, não é na parte administrativa. É na principal. Eles ficam flutuando pelo sistema. Você pode alterar. Certo? São esses blocos aqui. Tá vendo? Esse. Tá vendo? De minhas ligações, de minhas reuniões. Você pode estar alterando, pode estar editando, pode estar atualizando. E aquele campo é um auto-refresh, ou seja, de tempos em tempos ele vai buscar novas informações. De quanto em quanto tempo você quer que essa lista se atualize. Por exemplo, essa, com notícias, com feeds do Sugar, notícias referentes ao Sugar. Então, de quanto em quanto tempo você quer que isso se atualize? Quando você apertar F5 ou quando de tempo em tempo, o tempo que você escolher, por exemplo, de 5 minutos, de 10, 15, 20, semanal, mensal, enfim. Dependendo das opções que o Sugar te disponibiliza, você pode fazer essa atualização dos dashlets de tempo em tempo. Eu não gosto, porque eu não uso muito isso. Não é muito relevante para mim. Eu não uso muito a parte inicial por enquanto. Mas caso vocês queiram utilizar mais para frente, vocês podem estar alterando. Então vamos lá, vamos voltar à configuração do sistema. A gente dá continuidade e finalização desse módulo de configuração do sistema. A internet não está das melhores hoje. Está demorando um bocado para carregar. Por isso que eu gosto sempre de fazer as aulas de madrugada, porque sempre fica rápido. Pelo menos um pouco mais rápido. Bom, eu vou dar um pause aqui na gravação para esperar a minha internet hoje conseguir carregar. Vamos lá então. Estávamos falando dos dashlets, é isso? Isso. Refresh aqui, ó. Você quer dar um refresh nela. Auto refresh a cada 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Se você usa muito aquilo lá, você pode escolher aí uma atualização a cada 3 minutos, 1 minuto, dependendo da sua necessidade, você pode escolher aqui, certo? Eu vou colocar nessa atualização atualmente para cada 10 minutos. Vamos ver se eu não quero o meu sistema travando, já que meu computador já não está lá aquelas coisas. Ok, vamos passar então para configurações avançadas. Essa configuração de proxy a gente não vai mexer agora,
A gente vai mexer mais para frente, configurações avançadas, certo? Esse aqui do Skype Out, se você utiliza Skype, você pode habilitar isso daqui, certo? Olha só. Ativar o Skype Out. Os números de telefone devem ser formatados corretamente para utilizar este recurso. Tá? Formato mais, código do país, o telefone, por exemplo, +1 555, aí o número do telefone. Você pode obter mais informações nesse endereço que ele passa, tá certo? Se você usa, quer controlar ligações, fazer ligações pelo Sugar, você consegue isso daí também. Então vamos lá. No avançado, você quer validar o usuário por IP, é o mais recomendado, tá certo? Registrar consultas mais lentas no log. Se você quiser aí uma configuração avançada, quiser estar pegando informações relevantes ao desempenho do sistema, por exemplo, você quer registrar as configurações, as consultas mais lentas lá no log do sistema. O log o que é? Ele fica gravando informações relevantes do sistema, como erros, para você conseguir depois estar fazendo uma consulta, um estudo para saber o porquê do erro, tá certo? Você pode gravar no log também essas consultas mais lentas. Você pode estar gravando em log tudo que você quiser, por exemplo, todas as consultas que forem feitas ao banco de dados, ele vai jogar lá para você saber qual consulta foi feita, tá certo? Com isso a gente consegue fazer um bom gerenciamento do nosso sistema. Caso você não tenha conhecimento sobre isso, pode deixar em branco, tá certo? Mas caso você tenha alguém para monitorar o seu sistema, grava esta opção para que o usuário, o administrador ou o webmaster do seu sistema consiga estar verificando posteriormente qual algum possível erro de lentidão no seu sistema, tá certo? Então vamos lá, tamanho máximo de arquivo para carregar. Isso aqui você coloca para você poder fazer um upload de arquivo, tá certo? Qual o tamanho máximo? De repente o seu sistema não carregue esse tamanho. Você consegue visualizar qual o tamanho máximo de arquivo para ser carregado no seu servidor lá no arquivo php.ini no upload max size, tá certo? Este arquivo, este comando de upload max file size, acredito que é este o nome, ele inibe você de carregar algum arquivo maior do que o permitido, tá certo? Então verifique lá no php.ini do seu servidor o tamanho que ele permite você carregar. E aí você coloca este número aqui, tá certo? Dependendo da sua necessidade. O modo programador, não vai mexer nisso agora. Modo de tempo de atualização VCAL. Utilize esta configuração para determinar o número de meses em antecedência à atual data em que a informação FreeBuzz para chamadas telefônicas e reuniões é publicada. Para desligar a publicação FreeBuzz, introduza 0. O mínimo é 1 mês, o máximo são 12 meses. Importação, número máximo de linhas. Especifique quantas linhas são permitidas dentro dos arquivos de importação. Se o número de linhas de um arquivo de importação exceder este número, o usuário será alertado. Se nenhum número for inserido, o número permitido é ilimitado. Ok? No nosso caso, eu vou deixar ilimitado. Configurações de logger. Nome do arquivo de log. Deixe isso aqui sempre como padrão. Não mexa em nada. Tá certo? Deixe tudo isso aqui como está, porque são configurações avançadas que você não vai precisar mexer agora. Se você é um usuário avançado e conhece programação, você saberá o porquê de tudo isso daqui. Isso daqui identifica seu arquivo de log. Quando você precisar verificar seu arquivo de log, você vai procurar por este nome. A extensão .log, identifica o arquivo como log, e anexar após um nome de arquivo. Você pode escolher isso aqui, uma dessas opções. Formato padrão da data, eu gosto de deixar tudo como padrão, formato máximo de logs, número máximo de logs antes do role, 10. Deixa tudo como está e clique em gravar, ok? Vou clicar em gravar aqui então e vou deixar carregando. Bom, assim a gente finalizou a parte de gerenciamento de sistema. Na próxima parte a gente vai estar verificando então a parte de configurações de local, ok? Abraço e até o próximo vídeo.